Olá! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, edição 89, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Eu ia brincar como é que é cada vez mais metal para esquecer do futebol, mas isso é outra história que a gente já chega. Essa é a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Gol! Edição 90, né? Edição 90, edição 90, tá? 89 ou 90? No roteiro tá 89, mas foi 90, porque eu lembro de semana passada a gente falar Exato. É a Copa de 90 que nos causa traumas. Que é isso, 1990 melhor ano. Craque Neto, levando o Exato. Corinthians ao primeiro título brasileiro. Esquecível. Eu não sei se eu acho que os traumas da Copa de 90 foram tão fortes como é que é, é, propaganda do Lazzaroni vendendo cadete, entende? E eu sou no Lazzaroni, ele Era com Cadete, era Fiat que ele vendia, era não lembro Fiat, agora. então era cadete, eu sempre achava que era carro da Chevrolet. Eu não lembro exatamente. Mas era ele vendendo o carro, tipo, e eu sou no Lazzaroni, eu sou no Lazzaroni, não sei o quê. Uhum. Como é que é? O momento de The Rise and Fall of Dunga Stardust. Aqui é o fall, entende? É o Tipo, Fall, né? que é o Fall and Rise of Dunga Stardust. Mas é tipo assim, o Líbero, aquela coisa, tipo, como é que é? A mágica seleção que nos fez brilhar os olhos na Olimpíada de 88 chegava à Copa do Mundo, entende? Tipo, A Copa América de 89. Rosinelli Tinha Foguete. ganhado a Copa América de 89, mas aí chegou na Copa do Mundo, o Bebeto e Romário machucados ali. Acabou sendo ataque Miller e Careca. É, Careca já na descendência da carreira, assim. Ainda bom, mas na descendência da carreira. muito engraçado como é que é. Exatamente, Rosinelli, a fogueteira. O pessoal tá lembrando das eliminatórias, esqueceu de lembrar do episódio 89 da eliminatória As eliminatórias grandes, episódio inesquecível, né? Esse que a gente esqueceu, mas é inesquecível. Eu lembro da TV parada para isso. Tipo, o que que tá acontecendo em campo? Agora o foguete, eu sei que. Como é que é? E o que eu acho muito triste desse episódio da Rosinelli Fogueteira, apesar de depois ela ir para revistas de entretenimento adulto, eu me esqueço que ela foi ela foi depois valorizar seus predicados. Mas o que eu sempre lembro é que o Rojas fica marcado com isso. E até então o Rojas era um bom goleiro, entende? Tipo, Sim, era um goleiro respeitável pra caramba. mas, mas. Só para não esquecer, eu quero brincar como é que é. Sábado, 7 da manhã, eu disse, tá lá na newsletter como é, que data FIFA é perigosa, porque data FIFA, o time que é ruim aprimora o que é ruindade. Ou seja, nesse sábado nós tivemos o infeliz episódio do Mano Menezes errando a substituição, o que prova que a burrice do Grêmio é contagiosa, entende? A deficiência cognitiva do Grêmio é contagiosa, entende? Até o técnico agora não sabe mais falar o que ele quer, entende? Não, mas como é que é? Parece que tem mais uma data FIFA pela frente. Eu tenho muito medo disso, porque na próxima data FIFA acho que o Grêmio vai começar a fazer gol contra, entende? É o único O time perigo. vai perder de WO porque vai errar o caminho Exato, vai vai errar pro o caminho. Olímpico em vez de ir pra Exato, Arena. o caminho do seu Perde o próprio jogo. estádio, entende? Tipo, é o próximo passo, entende? É o próximo passo, entende? É o que nos resta. Assim, eu olhei e falei, não. Eu tava no aniversário de um amigo no sábado à noite, aí do nada o Corinthians ganhou o jogo. Falei, não acredito. E tu olha assim, será que vale abrir o celular? Não, assim, não, eu recebi uma notificação do celular, gol do Corinthians aí. Hã? Aí fui ver que o Corinthians ganhou o jogo. Daí fui ver como tinha sido o jogo, time um chute a gol o jogo inteiro, 1-0. O que importa é eficiência. O que Da importa é eficiência. eficiência, né? Não foi nem chute a gol, um cruzamento que acabou caindo dentro do gol, assim. Não, Foi, enfim, ganhou o jogo. Estamos 3 pontos a menos para chegar na nota de corte. exatamente. Não, não, não. Estamos precisando de ver. Ainda faltam 21, que nem eu brinco. Tipo, para mim ainda faltam 21 e tá parado. Então me preocupa. Eu faltam 16, tá? Pensa, 5 vitórias nos próximos 18 Isso jogos, calma que não passa. parece um cenário impossível. Então, Não, como é que a gente está gravando esse episódio na quarta-feira da semana do Grenal, que vai ser o Grenal dos Farrapos, fazendo a piada para o dia 20 de setembro. O Grenal do tipo, salve-se quem puder. Como é que é? Em que ambas as equipes fechariam agora por um empate em 0-0 sem precisar jogar, porque daí os técnicos continuariam empregados, entende? Tipo assim,
Roger não caiu depois da derrota ali, Não, né? não, 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 Sapatado. sustentável. Achei que o Roger ia cair, assim. Não, não, não. Como é que é? Tem um golpe de Estado que vai rolar que muito provavelmente, se o Roger cai, entra o. Como é que é? Existe a teoria da conspiração, e essa teoria da conspiração eu faço parte. Como é que é? Depois do QAnon, o IAnon. A conspiração é: cadê Andreas Alessandro, o gerente de futebol? Então, Hum. assim, não vai me surpreender se na próxima semana a gente estiver falando de queda de treinador do Inter e o D'Alessandro assumir como o treinador interino, entende? O O Salvador Fernandão fez um negócio desse tipo, né? fez, foi queimado. Uhum. Se queimou nisso, né? Era um Mas, cara ultra respeitável, respeitado, aí fez isso, queimou toda a carreira dele. então, assim. Respeitado naquelas, né? Desgraçado pediu pra não jogar o jogo do Campeonato Brasileiro só pra rebaixar o Corinthians, né? Tem esse trauma, ok. Não tem trauma, canalha, né, mano? Eu não quero jogar contra meu time de coração porque eu não vou conseguir rebaixar os caras, tá? Ah, mano. Profissional não, mano. Ah, vou embora, porque assim, falando, como é que é, falando de Fernandão, fala na Idol, infelizmente a nossa pauta era uma, e a nossa pauta mudou ao longo do caminho, a gente, como é que é A esse gente tava na correria pra pauta e aumentou a correria. exatamente. Como é que é? A gente estava lembrando que assim, seria uma pauta que ela vai acontecer, parece que é trauma, aliás, fazendo spoiler, mistério com spoiler. É mais uma vez que a gente vai falar dessa banda e demora para falar e acaba perdendo time, então parece que tem uma nhaca aqui rolando. Então, a ver Correria contra o tempo. literalmente a Pô, correria. Mas isso você vai saber. correria contra o tempo. Exatamente, exatamente, exatamente. Mas é que nós fomos pegos todo, como todo mundo de surpresa, porque na terça-feira, semana, foi comunicado o falecimento do Thomas Lindbergh. Eu usei uma expressão no roteiro que a gente brinca, como é que é uma das mentes pensantes, uma das pessoas que mais pensava aquela ideia toda de metal de Gotemburgo, fazendo assim, Esse aqui é olhando. até além do metal de Gotemburgo. Exato. Tem um detalhe que depois eu não coloquei, mas eu vou explorar contigo depois, mas assim, ele infelizmente está brigando com câncer, mais um está brigando com câncer, tinha 52 anos, o negócio assim, tipo, Jovem pra brutal. caramba, né? Que é? Quase a nossa idade, assim. Exato, e daí diz assim, não só perder para o câncer é triste, mas perder para o câncer nessa idade, o cara com muita lenha para queimar ainda é pior ainda. E Então, assim, produtivo pra caramba, né? Não é que exato, muita lenha pra queimar, ele tava queimando lenha pra caramba, assim, né? Isso exato. que. E só para entender um pouco do porquê que a gente vai puxar e puxou o At The Gates também, o Thiago depois a gente vai explorar um pouco isso assim. A gente já tinha até acho que ensaiado isso e comentado assim, porque dá para fazer basicamente um programa sobre o metal de Gotemburgo por si só, essa coisa desse melodic death metal, como é que é? Para você que leu Rock Brigade nos anos 90, todos aqueles rótulos de Rock Brigade, post-apocalyptic, ambient, dark metal, aquelas coisas. Um dia eu quero pegar uma coleção de Rock Brigade e fazer o top 10 dos gêneros da Rock Brigade. Mas assim, tem toda aquela cena do Metal de Gotemburgo, a gente colocou como é que é, At The Gates, Dark Tranquillity, In Flames, que é uma coisa dali, da cidade, é uma coisa que vai ficar dali dessa cena e que vai depois ser o que a gente vai chamar de como é que é, ó, esse death metal É melódico. Melodeath, né? Eles usam lá fora bastante Melodeath é termo Melodeath. Melodeath é bonito, entende? Me lembra Melody, assim, tem uma coisa meio Né? fofinha. Então, virou lá fora, eles usam muito o termo Melodeath pro bem e pro mal, né? Assim, Sim. exatamente mais pro mal do que pro bem, mas porque uma quantidade de cópias clones que surgiram foi enorme, mas Não, e daí é aquela velha história, ainda mais porque aqui, se a gente vai parar para pensar, aliás, uma coisa para a gente brincar, já entrando em 9.5, que já é o momento que a internet vai galgando posições na sociedade, é aquela coisa que assim, opa, isso está dando certo, vamos copiar, vamos copiar. Esse Melodeath, esse Melodic Death Metal eu tava brincando assim, é olhar a Europa, que foi esse berço desse metal mais extremo. Como é que é? Volte para o nosso, volte para o nosso programa da semana passada sobre Celtic Frost. Semana retrasada, quer dizer, volte para o Celtic Frost. Vai olhar para toda aquela atualização que os ingleses do Carcass tinham feito, que os americanos do Death tinham feito. E aí eu ia brincar contigo, né, Thiago? E aí vira aba, né? O bom sueco tem que colocar uma melodiazinha assim para ficar exatamente, né? pra dar um salzinho. É exatamente, né? Que a primeira cena da Suécia que vai trazer um pouco de melodia, mas que não é tanto isso, é a cena de Estocolmo, né? Que é o primeiro death metal que começa a surgir ali, o Nihilist, Morbid,
que vai virar Entombed, Dismember, Unleashed, e que é, assim, essa cena da Suécia que vai aparecer. O Gotemburgo tá isolada ali. Não é uma cena, não tem uma cena. Gotemburgo que você fala, death metal de Gotemburgo dessa época é o Grotesque, que lançou algumas demos só. O Grotesque que é a banda que o Goldspell, né? Que é o primeiro nome que o Thomas Lindbergh, Tompa, acabou utilizando. Mas é a única banda que tem ali naquele momento, isolada, não tem onde fazer show, não tem demanda, não tem nada ali em Gotemburgo. Então, é muito isso. Então, o Thomas é um cara que tá ali nessa cena se correspondendo com todo mundo das outras cidades, outros países. E só que ele fala, tem três, quatro pessoas na minha cidade que gostam desse tipo de música. E acaba formando o Grotesque com essas três, quatro pessoas. Mas ao mesmo tempo ele tá conversando com todo mundo da cena. E ele é um cara articulado, estudado, né? E tem uma bagagem musical de nerd de música ali, né? Que é uma das coisas que a gente fala, que se a gente acha que a gente conhece muito, se eu tivesse um dia tido a chance de sentar para conversar com o Thomas, eu ia ficar babando, porque ele conhece muito mais, sabe? Tipo, esses caras músicos ali, a gente às vezes fica pensando nisso, os caras têm conhecimento de amplo pra caramba das coisas, e o Thomas era um dos, o Tompa, vai falar, era um dos que mais tinha esse conhecimento musical amplo, assim. Então ele vai colaborar com um monte de outras bandas, principalmente nessa linha entre metal, punk, hardcore, crust, assim. Mas ele gostava de prog pra caramba, gostava de hard pra caramba, gostava de post-punk pra caramba. O cara era uma enciclopédia musical. E ele era articulado, né? Então ele era o cara que conseguia conversar, que conseguia levar isso pra frente. Acabou virando tipo um poster boy desse death metal de Gothenburg, vou dizer até death metal sueco, de certa forma, por causa dessa capacidade dele de estar se articulando. Quando a The Gates entra, acaba a banda ali depois, o Slaughter of the Soul, ele continua produtivo pra caramba, gravando disco pra caramba, assim. Ele nunca sumiu. E assim, e ele tinha sumido. A surpresa que a gente teve, quando ele solta em agosto, ele revela que ele tinha tido o diagnóstico de câncer. Foi um baque, porque ele estava desaparecido, o que não era normal, né? O cara, um ano e meio, 2 anos, que ninguém tinha notícia dele. E a gente fala, tá, tanto tava queimando lenha que o Eder Gates está com um disco pronto, né? Que ele gravou nos momentos que ele estava bem. Ele desenvolveu toda a parte das melodias vocais e tal, e deu pra banda terminar as músicas ali. Então, e a banda meio que engavetou o disco porque falaram, putz, o cara, vamos ver o que acontece com o cara, né? Porque tipo, o cara tava mal pra caramba, não vamos lançar um disco e não vamos poder cair na estrada, o cara não revelou ainda o diagnóstico do que ele tem pra todo mundo, então a banda deu uma segurada, tipo, vamos ver como que a coisa evolui daqui pra frente. Provavelmente esse disco deve sair em breve, assim. Talvez eles esperem dar uma baixada pra não lançar no, achar que tá fazendo, indo no embalo da morte do cara e querer capitalizar em cima disso. Mas provavelmente vai sair esse disco um pouco mais pra frente, que parece que tá pronto já, né? Ia brincar contigo assim, e duas coisas antes de ir dois funny facts, assim, antes de ir pro At the Gates como um todo. O Tom é aquela coisa, ele era um professor de social science, ele era um professor de sociologia, entende? Isso, para ensino médio, né? Então é isso que eu falei. Esse é Ele muita estava coisa. preparado para falar com o metaleiro, né? Exatamente. Exatamente. Isso vai aparecer depois das letras do disco. E o que é mais engraçado, coisas que você vai lendo, vai vendo, e ele é um dos responsáveis pelo logo do Dark Throne. Eu fico pensando eles fazendo o logo do Dark Throne. Não, 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 tá muito legível. Muda, puxa isso aqui. Sabe, tipo, porque era ele, mais o cara do Dark Throne, três pessoas no logo. Eu fico Mas pensando neles falando assim, não, 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 tá muito legível, muda. Tá, mas isso aqui é tipo, sabe aquelas coisas, tipo, adoraria se eu, o logo do Dark Throne até é elegível, assim, até tá de boa, assim. Depois que a coisa vai ficar pegando um outro ritmo. Mas o Dark Throne é tranquilinho de ler, assim. E voltando à pergunta, só que agora olhando para a banda, qual que é o papel do At the Gates como um todo na cena ali de Gotemburgo? É quem vai abrir, quem vai abrir a picada para todo mundo vir depois? É, basicamente, né? O Grotesque, que é a primeira banda, que depois vai virar o Liar, mais ou menos virar o Liars in Wait, assim. Eles inauguram a cena de Gotemburgo, mas o Grotesque, o Thomas falava que o Grotesque tinha tocado 4, 5 shows na existência do Grotesque, assim.
Então, porque não tinha onde tocar, não tinha interesse pelo estilo lá. E aí vai se formar o At The Gates aos poucos ali. The Gates vai lançar o primeiro disco, que é 91, que acho que é o primeiro disco da The Gates. Eu O acho que primeiro é. EP, que é a primeira demo é de 91, o Heads in the Skies Hours é de 92. Você pensar em 92 ali, 92 é a época em que as gravadoras grandes estão desesperadas com o sucesso do Nirvana e não sabem mais que dá certo, o que vai fazer sucesso, o que não vai fazer sucesso. Então você tem algumas coisas bizarras, tipo o Dream Theater faz sucesso com Paul Meander em 92. E as gravadoras começam a, bom, não tem mais regra, sabe? Tipo, o que a gente pode fazer? Então, essas gravadoras começam a bancar começa a bancar gravadoras de death metal. Então a Roadrunner e a Earache vão fechar contratos de distribuição com gravadoras grandes e vão ter discos saindo, começando a estourar, tipo, quebrar a bolha do metal extremo, mas não muito assim. Então é essa época que tá acontecendo. Em Entombed, por exemplo, a gente tocava direto o Wolverine Blues aqui no Brasil. O clipe tocava não só no Fúria Metal, tocava tipo Gás Total, sabe? Então tava tendo uma demanda por esse tipo de som mais extremo um pouco, tava aparecendo. Não à toa o Pantera vai estourar, assim. E nisso tá o At The Gates. Só que o At The Gates tinha uma característica, né? Quando eu tava com o Alf Svensson na guitarra, o Alf Svensson era um guitarrista mais velho que eles, tinha uns 5 anos mais experiente, mais tarimbado, que vinha da cena punk, mas era um cara muito experimental. E esses dois primeiros discos do At The Gates, ah, The Head is the Sky Red is Skies Ours e War, o We Fear a Kiss the Burning Darkness, melhores são nomes. dois, são dois discos completamente experimentais. As músicas vão, sobem e descem. Tem música de 2 minutos, música de 7 minutos. Sabe? Um monte de variação rítmica. Começou falando, tipo, 37 riffs numa música, sabe? Os caras queriam meter riff, queriam fazer todas as coisas, assim. Mas já é legal pra caramba, já tem uma característica bem própria nesse disco, assim. E você pensar isso, Dark Tranquillity vai sair quando? Primeiro, as primeiras demos do Dark Tranquillity são de 91, 92 também, o primeiro EP de 92. Vai lançar o primeiro disco só em 93, Skydance. Você vai pegar o In Flames ali, que é mais ou menos da mesma época. Acho que é O In Flames também, a 94. primeira demo é de 93, vai em 94. Mas foi que a The Gate é basicamente a primeira banda dessas que tá criando essa coisa um pouco mais melódica, mas ainda não tão direta quanto vai ser o Slaughter of the Soul. Isso vai só acontecer por causa da saída do Alf Benson, que aí eles resolvem dar uma enxugada, né, no som deles para fazer alguma coisa mais direta no Terminal Spirit Disease, que eu acho que é onde estão as músicas da The Gates que eu mais gosto. Não no Slaughter, mas. Eu digo assim, como é que eu, aquele puro suco de banda fazer banda de nome de disco de banda de metal, entende? É, Era um perfeito. cara muito. Ele era um cara muito estudado pro death metal, né, digamos assim. Então ele tinha. As letras dele fugiam completamente do padrão do que eram letras de death metal, assim, daquela coisa meio gore, meio vamos matar tudo. Não sei o quê. E é muito mais introspectiva. Muito mais introspectivas, Só que daí exatamente. assim, não estamos dizendo que não tinha um pouco de introspecção. De uma certa forma, o próprio, ok, mesmo em momentos que está lá olhando para outros mitos, sei lá, como é que é? Me corrige se eu estou errado. Em próprio alguns momentos, por mais que é mitológico, que o Celtic Frost mesmo é mitológico, o próprio Celtic Frost olha um pouco para dentro de si também. Olha, sim, né? O Chuck também, né? A partir do Human, o Death começa a ter umas letras mais assim, o Carcass no Heartwork, principalmente, né? Vai ter esse outro tipo de coisa. Mas assim, a gente tá falando do Heartwork ali, que os anos que isso aí tá saindo já é antes que o At The Gate já tava nativa, né? Então, Mas aí vem essa história, talvez aqui tem spoiler de uma coisa que a gente vai brincar, que vai ter de citação, quando a gente começa a olhar, ele é um disco que ele tem o seu estofo, digamos assim, ele tem a sua, tem muito estofo por trás dele, quando a gente começa a olhar. Só que tem uma coisa engraçada, né, Thiago? A banda vai bem, embalou, gravou Slaughter of the, eu vou chamar de Slaughter, perdão, mas uhum. gravou Slaughter of the Soul em 95, vai pra turnê e aí, de repente, acabou, parou o Rubinho, a banda decide acabar. Como é que é isso, entende? Então a banda tava, assim, não era, como a gente disse, né, gente? O Slaughter of the Soul sai em 95, quando esse boom de death metal já tinha meio que acabado.
das gravadoras grandes bancando gravadoras pequenas para fazer ali. Então as gravadoras pequenas já estavam se realocando, vendo como que a gente vai funcionar nesse pós-corporativismo, o pós-death metal corporativo, né? Que acho que é o termo que o Albert Mudrian usa muito quando ele se refere a essa época. Então, e o At The Gates, assim, nunca tinha sido uma banda de sucesso, nunca tinha sido uma banda de sucesso, ponta. A banda mal conseguia fazer turnê. Um pouco antes do Slaughter of the Soul, eles tentam fazer uma turnê pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, que dá muito errado depois de dois shows, porque os caras basicamente se autogerindo, né? E nisso eles entram num débito desgraçado para eles conseguirem voltar para casa, né? Para conseguir voltar para a Suécia. E eles fazem um empréstimo com uma gravadora dando um disco futuro de como se fosse garantia, que é essa gravadora Black Mark. E eles desesperam, né? Quando falam, putz, olha isso. A gente, pra gente conseguir voltar para casa, a gente ofereceu um disco. Eles tinham 30 dias para quitar o débito, senão o contrato ia entrar em funcionamento. E eles arranjam dinheiro do jeito que dava, vão trabalhar do jeito que precisar trabalhar, arrancar, pegar dinheiro emprestado da galera, pedir pro pai para poder quitar esse débito com a Black Mark e poder ser um agente livre para negociar um próximo contrato um pouco melhor, assim. E aí esse contrato vai ser com a Earache, mas também naquela base da Earache, um disco, vamos ver o que acontece. O Terminal Spirit Disease, foi pensado para ser um EP. Só que eles tinham um contrato com uma gravadora que chamava Def, que era uma subsidiária da Peaceville. E eles queriam sair desse contrato. E ela falou assim: ah, o EP não vai dar certo, nem mini LP, vocês têm que lançar disco. Então eles lançam um disco que tem 5 músicas novas, 5 músicas de altíssimo nível. E eles colocam 3 músicas ao vivo para dar 8 e poder falar que é disco. E aí cumprir o contrato com a Def, poder ficar livre desse contrato, assim. Então, você vê, internamente a negociação não estava funcionando, as coisas não estavam indo muito bem. O Alphys Svensson sai da banda, porque, primeiro, eles queriam. O Alphys Svensson levava muito as próprias músicas para a banda. Ah, tá aqui gravado com bateria eletrônica e tal, aprendam. E a banda queria sair um pouco disso, a banda queria desenvolver um outro tipo de musicalidade, mais jam, mais os caras, mais todo mundo trabalhando as músicas. E o Alf não era muito de fazer isso. E aí o Alf sai, acaba entrando o Martin Larsson para a banda, essa formação que é, abre aspas, a formação clássica, né, do Thomas Lindeberg e os irmãos gêmeos, o Anders Bjorler e o Jonas Bjorler, o Adrian Ladson na bateria, que é o irmão mais velho do batera do Arch Enemy, do Daniel Erladson. Então você vê que é uma família de músicos ali. É praticamente o Hanson do Melodic Death Metal. É isso, né? Você tem dois gêmeos já na banda, que é o Anders e o Jorn. Aí o Adrian tem o Daniel, que é irmão ali. Você vê que tá todo mundo meio da mesma casa, né? Exato, se conhecem. E o Martin Larsson, se eu não tô enganado, ele não era de Gotemburgo, ele estava em Estocolmo, já tinha mudado para Estocolmo, porque não ia dar muito certo. Então, banda ali, você vê, a cena de Gotemburgo era muito, todo mundo basicamente a mesma coisa, assim. Não à toa, você vai ter o In Flames e o Dark Tranquillity trocam membros depois. As coisas Pô, é tipo assim, como é que é? San Siro, como é que é? Inter e Milan. Hoje é quem? Ah, hoje é Inter. Troca. então, é meio assim, né? Tipo, essa coisa meio complicada deles ali. Mas, assim, era uma cena que tava se retroalimentando, né? E a coisa ia pra frente. Olhando para o momento, olhando para cá, por que que o Slaughter of the Soul vira meio que tá aqui o template, tá aqui a forma que todo metal de Gotemburgo vai seguir, muita gente vai virar a cabeça, muita gente que talvez olhando, vou fazer um passado assim, muita gente que talvez não topasse um death metal tradicional, não topasse o death, vai virar a cabeça e falar quem são esses caras? Por que que esse disco vira meio que o template do metal de Gotemburgo? Então, né, vira assim. Eu, basicamente, eu diria que cada geração tem o seu Raining Blood, assim, que é o disco que pega o essencial do essencial, tipo, a pedra fundamental do que é um estilo e se coloca, corta todos os excessos e vem, tá ali. Você precisa saber aqui, você pode construir em cima disso aqui.
mas isso aqui é a pedra essencial. E o Slaughter of the Soul é isso. Vou dizer que, tipo, de certa forma, depois a I.O., a do Slipknot, vai ser isso para uma outra geração, para essa geração descendente de no metal, assim. Mas o Slaughter of the Soul fez isso com evoluções que o death metal tava tendo, sabe? Tipo, você tinha o Death do Chuck levando ali nos Estados Unidos para alguma coisa mais melódica também, mas ainda trazendo a identidade do Death. Tem o Carcass, que foi pegando a identidade mais melódica a partir do Necroticist. E o At the Gates acabou sendo. O Slaughter of the Soul do At the Gates acabou sendo o disco que resumiu isso, que chegou na pedra fundamental do que era o death metal melódico, do que viria a ser, porque naquela época também não tinha muito essa identidade. Se pensar em Flames, o At the Gates ainda. O In Flames, o Dark Creed também estão muito em discos iniciais, muito tateando como que é essa própria cara. Então, o Slaughter of the Soul ele é direto ao ponto, aquelas músicas são curtas, ele não enrola. De certa forma, ele é o Raining Blood, sabe? Tipo, aquelas músicas de 2 minutos, uma atrás da outra. Tipo, termina uma, você já imediatamente na sua cabeça já vê o começo da próxima, sabe? Você não consegue, as músicas parece que não tem uma. A identidade delas está muito intrínseca no sequenciamento do disco para colocar, sabe? A música, quando termina uma música, você já ouve o ruidinho ou o riffzinho da próxima começando, sabe? Então é muito assim. E acabou sendo. E eu acho que nessa transição que ele teve, ele não só determina o que vai ser esse Melodeath, que vai ser do Dark Tranquillity e o In Flames vão fazer, e depois vão abandonar, mas vai surgir bilhões de bandas copiando, como o fato deles terem incluído alguns momentos bem de chagísticos, assim, de punk, de hardcore, de crust, mas principalmente de hardcore, alguns momentos quase de breakdown na música, apesar de não ser breakdown exatamente, isso vai ser muito importante para a geração americana, que vai fazer metalcore depois. Porque o metalcore tem essa característica de ser um metal agressivo, melódico, mas com os breakdowns de metalcore, de hardcore no meio pra galera sair pulando e fazer, né? Do tipo, brinca, trazem um pouco o riff de volta, mas o riff disputa o protagonismo da música com o breakdown, sabe? Tipo, qual que é a parte principal de uma música dessas do metal dos anos 2000? É o riff inicial? Não, é a hora que pá, aquele riff que entra com a parte pula-pula da música, você fica esperando isso. E o death metal ainda o melodeath não, o melodeath você tá preocupado com o riff, você tá preocupado com o leadzinho melódico que conduz pro refrão, que tem pra caramba nesse disco, que vai ser uma característica do estilo. Mas é aquilo, né? Eu acho que ele acaba resumindo, é a pedra fundamental onde estão todos os elementos essenciais do que é o melodeath, esse death metal melódico de Gotemburgo. Estão nesse disco sem nada além disso. Então, talvez uma pegadinha de hardcore simplificando ainda mais. Exato. E só para também dar crédito a crédito, isso pouco tu falou. Para mim é incrível como ele é um disco pesado, mas que tudo dá para ouvir muito bem, obrigado. Tá tudo muito claro na história. E uma outra coisa é isso que tu falou, assim, as músicas são tiros muito rápidos, são tiros muito rápidos. Tanto é que depois vou olhar muito pelo lado In Flames. In Flames vai distender um pouco mais essas músicas. Mas aqui é um tiro muito rápido. Tuf, tuf, 3, 3, 3, 3, 2, 3. E o que é legal é que assim, você vê que são músicas bem feitas. Assim, tem música de 2 minutos que você olha assim, é super bem feito e fala, é isso, não precisa de mais nada. Até e aí eu ia ficar brincando assim contigo para evocar a pessoa. O que eu acho legal daqui e que alguns discos de metal que são bem, bem, bem puxados, eles sabem colocar algumas pausas no meio, eles sabem dar umas paradas no tempo. A gente tem um disco que começa com uma música, a gente tem um disco que começa com uma música que vai ter uma introdução, depois a gente vai falar. Ele vai ter uma música instrumental no final, vai ter uma música instrumental no meio, mais ou menos, É assim. isso, se a gente pensar que é um disco de CD, era de CD já. Então, Exato, aquele break que era o breakzinho de você virar ao lado do vinil, na verdade acaba virando uma instrumental no meio que você respira. Assim. Mas exatamente. acho, não só isso, acho que as próprias músicas todas, quase todas, quando a música passa de 3 minutos, todas elas vão ter um momentinho de guitarra não sem distorção, dando um respirinho para se construir de novo e voltar para a pancadaria. Então, acho que esse é um dos méritos que faz o disco funcionar muito bem, assim.
E da produção aquilo, né? Frederick Nordstrom, que é o responsável pelo disco, ainda era um iniciante na época. Você vai procurar, ele só tem umas bandas de Ceremonial Wolf, que é banda do que vai acabar virando uma das primeiras derivações que vai acabar virando o Hammerfall. Mas ele só tinha trabalhado isso. Ele tinha feito uma pré-produção com o At The Gates, mas aí ele vai fazer para gravar esse disco. E ele tava, o estúdio dele melhorando, sabe? O estúdio dele não era grande coisa, sabe? Ele tava comprando equipamento, comprou uma mesa melhor para gravar esse disco, sabe? Tava numa situação de evolução ainda, assim. Mas você vai procurar na carreira dele, não tem quase nada antes desse disco que ele produziu. E mas aí assim, daí você vê que já tinha umas coisinhas de invenção dele ali. Sim. A bateria foi inteira gravada ao vivo, mas na hora de mixar ele foi lá e colocou o preset de bumbo do Far Beyond Driven do Pantera e o preset de caixa do Raining Blood pra colocar em cima. Então, som de bateria ali é tipo o cara trabalhando. É época pré-Pro Tools, né? Na mão ali, o cara fazendo isso. E falaram, tipo, era uma banda relativamente pobre, o Ed Gates, assim, pobre questão sueca ali, mas não eram os caras milionários que tinham dinheiro pra nada. Então, eles tinham os equipamentos podrão, assim. E foi trabalhando combinação de pedal, combinação de amplificador, mexendo em gabinete de guitarra ali na mão, assim, pra achar um timbre que ficasse legal, assim. Eles brincam até que o Jesper Stromblad do In Flames, quando ouviu a introdução, falou: quero saber exatamente qual foi o preset. Ele falou, não sei. Me diz, A me gente dá uma não tem, tipo, o explicação. pedal boss de Estocolmo que basicamente definiu o som de guitarra da série. A gente foi fazendo, sabe? Tipo, mas é tudo equipamento vagabundo, sabe? Que a gente foi trabalhando. Eles até falam que o financiamento do disco que eles tiveram foi a dinheirinho da Earache ali e mais uma bolsa de estudos musicais que eles receberam do governo sueco, que era basicamente um golpe, assim. Os caras davam, tipo, aplicavam lá, ganhavam dinheiro, o que eles tinham que fazer era provar que eles estavam gastando aquilo com o estúdio, reuniões e tal. Mas basicamente, sim, pegaram dinheiro, era uma bolsa de estudos musicais que eles tinham ali, que foi do dinheiro que eles usaram para conseguir financiar o disco também. Então, assim, é criatividade, a banda, que houve coisa que tudo funcionou, tudo conspirou para dar certo. Frederic Norton não vai fazer um nome desgraçado a partir desse disco aí, vai um monte de gente, é a cena de Gotemburgo, vai fazer um monte de gente que corre atrás dele, virar um dos principais produtores, mas ali ele não era nada. E o Slaughter of the Soul vai virar, tipo, poster child, poster boy, né, dessa cena. Eu quero pegar uma coisa aqui, temos que assim, só para não passar batido, porque a gente fica falando assim, para não passar batido, tá? Depois a gente vai pegar e vai mostrar um momento que essa invenção dá errado. Mas sempre que fala Frederick, como é que é? O Frederick Nordstrom, isso me lembra Dream Evil, e isso me lembra um dos clássicos do metal, The Chosen Ones, de 2002, que tem uma letra assim profunda: We are the chosen ones. We sacrifice our blood. We kill for honor. E aí fica meio que repetindo essa letra, eu acho. Assim, então, como é que é? O GPT antes do GPT, entende? Tipo, Eu me assusto que existe ainda Dream Evil, né? eu também eu pensei nisso Eu que eu estava achei que procurando eles essa. não iam durar tudo isso, assim. Foi divertido quando surgiu, mas vai acabar logo, né? Assim. Não, mas segue. Eu confesso que, tipo, coisas de um mundo para streaming, entende? Esse disco esse disco do Dream Evil eu comprei por conta dessa música. Falei, "Bah, essa música é tão ruim, mas ela é tão ruim que ela vira boa, então eu preciso disso em CD, sabe? Tipo, tipo vira o fio. Ai, ai, ai. Vamos embora, então. Fizemos delongas para um disco curto. Como é que é? E que tu falou da história deles terem coisa. Me lembra que depois na Code tem um momento que isso vai aparecer, que como é que eles trabalhavam em loja de guitarra, tipo, banda ralando para pagar as contas. Vamos embora, vamos para o momento jogral, o momento mais clássico nosso, das nossas conversas. Exatamente. Vamos lá para a primeira, Blinded by Fear, 3 minutos e 12 pé na porta. E eu ia brincar o seguinte: aquele industrial, aqueles barulhos com.
Sim. inteiro de anos 90. Só que é engraçado, tipo assim, tá, posicionou, valeu e pum, vambora, né? É isso, né? Não, a música tem 3 minutos, né? Então não dá nem pra enrolar muito pra ali pra colocar. Eles brincam que foi a última música que eles gravaram pro disco porque eles achavam que nenhuma música tinha cara de abertura de disco. Eu acho que várias músicas têm cara de abertura de disco. Então você imagina a mentalidade deles. Então, porque é tanta pancadaria assim que várias podiam. Mas de fato, a Blinded by Fear é aquela que ó, virou clássico de abertura de disco. Assim, aquilo você pensa na música e já tem o riff direto na sua cabeça. Assim. É, riff icônico, assim, parece um discharge levado na velocidade extrema, extrema. Vai ter outros momentos que isso vai acontecer, assim. E aí tem o refrãozinho, né? Sabe, tipo, ele tá criando a coisa, né? Um dos ruidinhos, vem pancadaria ali, assim, volta, vai e volta em 3 minutos, ele vai e volta pra discharge, vai ter solo melodioso, vai ter uns momentinhos de respiro melódico, assim. Então, o que a gente tá falando, né? Pancadaria e termina ruidinho pra envelopar de novo, né? O bookend de início e fim. Mas, puta, baita música, já abre com tudo, né? Pé na porta, assim, arromba o portão, né? Pra dizer assim, né? A Exatamente. abertura pé na porta é arrombar o portão nesse caso. Faixa título, 3 minutos também, 13 e 2 assim. Go! Ah, exatamente. Slaughter of the Go! Sound. É, e aqui também, aqui tá o templatezaço, tá o template pronto da galera de Gotemburgo, assim. Eu ia brincar que eu tenho uma anotação muito pessoal aqui do roteiro, que provavelmente pode ser que para você que está nos vendo, ouvindo, vai. Aqui tá o template do que me fez gastar muita grana, entende? Tá nessa música aqui. Sim, é basicamente a lição, né? Que riffzinho começa a ver go! Dura, né? Assim, tipo, agora que tem aquelas pontezinhas antes de entrar o refrão ali com a melodiazinha ali, aquilo virou, tipo, In Flames Like Tranquility vão fazer o nome com isso também, e aí vai vir milhões de bandas depois copiando essa desgraça. Aí vai ter no meio, vai ter umas quebradas mais hardcore também, que a galera dos anos 2000, como a gente falou, vai pegar aquilo direto, assim, né? Antes de chegar naquele do it, e aí começar a entrar o solo mais melódico, e aí volta na parte C citando. É colocar, né? Na letra não tem tanto, mas no encarte a primeira citação é o Luke Reinhardt, tá no encarte no final dessa música, né? Então, a ideia é a criação dele ali, assim, né? Exato. E uma coisa que é legal da história, assim, que eles vão começar a colocar, como é que é assim, eles vão colocar as citações, sobretudo ao The Luke Ryan. Iceman, né? Como é que eu tô pegando aqui? Como é que é? Deixa eu pegar correto em português. E ele tem como é que é? O Homem do Dado, Nome do dado, isso. que é o livro dele e tal. Então, assim, tem toda a história de, pô, peraí, a banda tá começando a colocar uma referência de literatura massa, entende? Tipo assim, naquilo a gente falou, tipo, peraí um pouquinho, aqui a porrada, mas a porrada é pensada, entende? Aqui É isso. E aí É. chegamos, fala, Não, pode falar isso mesmo. e aí a gente chega num clássico, a gente chega num clássico, que é Cold, 3 minutos e 27 nasceu clássica. Eu diria que já são 3 clássicos até agora, né? Não, e daí é que eu gosto pra caramba da 4 esse é o problema. Então, mas assim, vai ser, o disco vai continuar, não vai Exato, baixar de clássico. Não é à toa que a gente combina com, fala que é o Raining Blood, é porque é exato. uma atrás da outra que são clássicos. Eu sempre gosto de fazer a citação, como é que é, o Arthur de Faria, que é músico e pesquisador musical aqui do Sul. Ele sempre brinca, ele tem um conjunto dele de música mais assim, uma música quase mais folk, uma música mais, como é que diz assim, seria mais uma música mais folk, que ele chama de música para bater pezinho. Só que essa tu tá batendo pezinho com força, entende? Essa tu E tá, a cabeça junto, né? tu tá a Pescoço cabeça junto. junto. E nasceu clássica, ponto, entende? Ele, tipo, nasceu clássica, entende? Aquilo, né? Que ela começa, ela parece meio death no início, assim, de repente vai meio que travada, né? Do riffzão, daí ele vai ter um riff meio progressão pra entrar cavalgar e vira death melódico tradicional, assim, né? O leadzinho do refrão embaixo ali, da hora do refrão, sabe? Tipo, o solo. E aí vai ter o senhor Andy LaRocque dando a bênção. Eles dizem que eles já tinham tentado colocar o Andy LaRocque em discos anteriores, que ele era um cara meio próximo ali, que eles conheciam. Só que o Angela Rock nunca tinha achado uma forma de se encaixar, e nessa música, justo nessa música, ele falou: opa, dá pra fazer isso. Na hora que dá aquele breakzinho que é total, sem distorção, total King Diamond, depois ele faz um solo dobrado típico também dele no King Diamond ali,
encaixando no rifão da música, assim, é sensacional, assim, tipo. Aí eu acho legal que tem aquela coisinha, na hora que volta o verso volta só com o baixo, né? Porque tanta guitarra, você fica uma hora que. Isso que eu falo, aquele breakzinho de respiro, sabe? Tipo, pra você não ficar com aquela guitarra te espancando junto com a bateria, volta só com o baixo sem a guitarra, assim, né? E aí ela vai crescer, vai terminar. Aí, finalzão, cheio de ruído de novo, anos 90, bem-vindo aos anos 90, né? Duas coisas aqui. A primeira é isso que tu falou do Vanilla Rock. Tem um vídeo no YouTube da banda comentando como foi chamar o Vanilla Rock. E é muito legal que tipo, eles falam assim: ah, não, ele trabalhava numa loja de disco que um deles trabalhava. Ele fala assim: ah, a gente trabalhava na loja de disco, a gente sabia quem ele era, sabia que era, mas era tudo convivência muito boa. Daí isso falou, tipo, até que a gente achou a forma. E daí a banda dá risada que ele fala assim: só que eu tenho uma condição, eu quero ficar sozinho no estúdio. Tipo, e que é muito, tipo assim, daí eles começam a dizer, daí eles mesmo, a banda mesmo olha do vídeo e fala assim: ah, não, mas a gente também, de vez em quando gosta de ficar sozinho para gravar um negócio, que dá um verniz mais místico pra coisa, sabe? Tipo, o cara foi sozinho pro estúdio, tipo, sei lá, então dá mais um tom místico. E uma outra coisa que pra mim, assim, tava rindo com o Thiago desde ontem, assim, eu tava falando bastante do disco. Pra mim, uma coisa que eu acho muito engraçada é que, assim, s- fazendo uma brincadeira, assim, olhando pra como é que é, pegar essa música e tu for depois lá para aquele miolo do Into the Locust, do Machine Head, Into the Locust, Who We Are e a Still Unknown. Darkness Within, tipo ali uma coisa meio do meio para frente, assim. É engraçado como para mim soa tipo assim, ó, parece que tipo assim, daqui se tira o que tá lá. Daí eu tava Crows contando. Before the Swine, total, né? Exato, exato. O tipo, como o tipo de tocar de palhetar vai virar pra cá. Daí foi aquilo que tu falou, né, Thiago? Ladrão que rouba ladrão, como é que é? Eles tinham roubado do Violence, daí agora o Rob Flynn fala, e daí em 2011 o Rob Flynn vai falar, não, deixa eu pegar de volta o que é meu. A coisa vai evoluindo, né? Como uma coisa vai pra outra ali. Exatamente. Mas é assim, pra falar do Rob Flynn, só pra colocar que o Rob Flynn não tá tanto roubando a The Gates quanto tá pulando na onda do metal dos anos 2000 dos Estados Unidos, né? O Rob Flynn, ele adora olhar pra cena e incorporar a parte daquilo. Acho que o Rob Flynn tá muito mais olhando pros Trivium da vida ali, Shadows Fall da vida e recalibrando a banda pra fazer parte dessa cena, do que necessariamente olhando pro Slaughter of the Soul. Apesar de que o Rob Flynn é um cara que também tem baita conhecimento musical, fatalmente, deve ter ouvido na época e tal. Só Ficou. que ele estava caminhando pro outro lado, ele estava caminhando com o groove metal dos anos 90, não para esse metal desse death melódico dos anos 90. Inclusive, ele vai entrar no metal e vai ter episódios muito lamentáveis com no metal, assim. Exatamente. E depois veio o The Blackening para recalculando a rota para no futuro É, arrumar. já no Through the Ashes of Empires, ele começa a recalcular a rota ali, ele entende que não preciso ficar fazendo meta, mas o episódio não é sobre ele. Para a mesa de Thiago Zuma com o Rob Flynn. Vamos para a faixa 4, que tem uma coisa que tu falou, Under a Serpent Sun, 4 minutos, a mais longa de uma das mais, acho que a mais longa do disco. E daí aquela coisa que tu falou, como é bonito quando eles deixam o baixo aparecer, entende? Tipo assim, como é bonito como funciona. E para mim, assim, é a música mais legal do disco. Ponto, 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 É a ponto. música mais longa mesmo do disco. Assim, tá? Fui conferir aqui agora. É 3:59, a música mais longa do disco. É isso que é legal. Então, né, também é outra que começa, você vê que, tipo, eles estão juntando, porque tem horas, o início dessa música também me lembra o Death do Chuck Schuldiner ali, as coisas que o Death fazia, assim, mas já numa cadência que é deles, já no ritmo deles, que o Chuck era um pouco mais travado, assim. Mas é aquilo, uma música que vai se construindo até daquele grito, pé na porta, pancada, o riff principal, mas esse riff principal só vem depois de um minuto, né? Essa primeiro minuto dela é de construção, mas assim, não é aquela construção tipo Doom, né? A coisa já é uma construção num ritmo intenso, assim. E aí é uma das coisas que é legal, né? Tipo, o disco não baixa, né? O disco não dá essa parada ainda. E outro refrão clássico de Melodeath deles ali, né? Tipo, pancadaria de novo, solo sensacional, assim.
E aí o que eu acho legal desse solo, que o solo é meio shoegazístico, assim, nos efeitos, né? Eles criam uma melodia com os efeitozinhos de, tipo, desses efeitos de guitarra com o próprio eco, assim. Eu acho muito legal o solo dessa música. E vai ter a parte final dela, que vai ter uma parte narrada na parte final dela, assim, que. Deixa eu ver se eles citam. Ah, não, não é. É da letra mesmo ali, não é citação. Vai ter uma parte que é citação mais pra frente, na parte falada. Mas é, assim, clássico também, né? A música termina com peso, o riff vai crescer, vai ter uma entrada na parte narrada sem distorção, né? Só com a guitarrinha ali, depois vai entrar e ganhar peso de novo, assim. Mas musicaça também. Não sei se é a minha favorita do disco, porque a concorrência é muito grande nessas quatro primeiras músicas, mas são quatro primeiras músicas que começam, tipo, como o disco clássico tem que começar. Ele não te dá respiro, ele te dá poucos respiros dentro da música, porque é death melódico, porque é o estilo dele, mas ainda assim, sabe, tipo, não para, sabe? É uma música que vai se construindo em cima de o que uma outra música já fez de bom, assim. Então é E, sensacional. e esqueci até de dizer um ponto, eu ia dizer para falar e falou e depois esqueci. Só para voltar rapidinho para Cold, já que tu falou das quatro primeiras, não dá para te deixar de fora aquele verso depois do solo, ou quando termina em volta do solo, como é que é? 22 years of pain and I can feel it's closing in. Que é exatamente o cara de 22 anos gravando o disco, olhando para os, sabe, essa coisa introspectiva que a gente falou antes, entende? Exatamente, as letras são bem introspectivas, bem deprimentes, bem depressivas, assim. Então, que a, como é Esse que é? Slaughter of the Soul é, tipo, é da alma mesmo, né? Exatamente, exato. Não é Slaughter de nada, assim. Não, Você não, vê não. que é outra coisa, assim. Apesar de ter uma dubiedade que a gente vai chegar agora, na próxima. Não, não nessa, mas depois dessa. Daí nessa, como é que tu falou, nesse miolo, nessa pseudo virada de disco, nessa brincadeira. Pelada, né? Não temos mais disco para virar, mas a gente pode fazer uma brincadeira com isso. Into the Dead Sky, 2 minutos e 12, uma instrumental, calmo antes do momento talvez mais filosófico da banda. Só que aqui tem para mim uma malandragem que é o seguinte: é o CD, é a faixa. Então, se tu quiser pular, tu pode pular ela e ir direto pra correria, entende? Entender a forma, isso é muito legal. Quando você vê alguém que entendeu a forma como vai te entregar a música. Isso, né? E assim, né? No encarte tem uma citação aquela citação do Tommy Hall que tá no início do disco do 13 Floor Elevators, né? Que era aquele projeto psicodélico ali do Texas, que depois vai ter gente que vai pro ZZ Top ali. Então, mas aí as ideias de é um momento seu de transcendência, deixa sua mente um pouco mais longe, né? Assim, a citação é o recentemente se tornou possível para o homem de forma química alterar seu estado mental e assim alterar seu ponto de vista. E ele então pode reestruturar suas ideias e mudar a sua linguagem de forma que seus pensamentos se liguem mais à sua vida e aos seus problemas, e assim, tendo uma abordagem mais sã a eles. Então, é muito louco, né? Como é que é? Ideias malucas. Aí esse é aquele momento, tipo assim, imagina o seguinte, imagina o Tompa e do Plantinha do Gojira chapado de ayahuasca. Tipo, o que daria de um disco, entende? Tipo, seria um negócio insano. Ah, louvando o morto com o seu melhor. Depois disso daí, vamos para a Nação Suicida. Exatamente. E que aqui tem aqui tem uma pegadinha do malandro. Depois diz que metal é coisa para burro. É, mas também tem momentos muito bons, tá? Como é que é? Nada como um professor de sociologia fã de death metal. Que eu acho muito legal que assim, essas ideias do Alfred Toynbee, do como é que toda civilização é suicida de um certo ponto, tipo, o cara preocupado com, tipo assim, olhando para a sociedade, tem tipo assim, isso vai dar ruim, a gente vai dar ruim, tipo, só que tipo, ele não vai ser um niilismo de, como é que é? 38 bandas caminhariam para o niilismo de criticar e dizer como é que é, não sei o que, a destruição, o homem. O cara vai chamar um livro de história para falar isso, sabe? Tipo, é essa a diferença do rolê, entende? Bem ou mal, como é que é? Ponto, fazendo outra ponte do futuro. É, Caramba, isso aqui dá pra gente praticamente dizer que tem um certo senhor Tobias Forg que vai usar isso no Impera, entende?
Só que aqui é uma música, não é um disco. Daí aqui tá a diferença. Como é que tu falou? A diferença da concisão, né? Isso. Não, e falando no encarte, nessa música tem uma citação ao William Burroughs ainda, né? A face do mal é sempre a face da total necessidade, assim, face de total necessidade. Assim, e ele diz também que ele roubou um dos versos da música, aquele verso Restrained by Phobia, Brainwashed into Submission, que ele roubou de uma banda que chama Meat Hook Seed, que é o projeto industrial do Mitch Harris, do Napalm Death, Napalm Death, né? Como a gente fala aqui. Então, mas é isso. O ruído inicial dessa música é meio de gatilho, né? Tipo, assim, né? Tipo, arrumando a arma pra dar um tiro, né? E assim, ela começa meio trashesca, que é aquela parte do Melodeath, né? Que você tá entre o trash e o death metal, ela começa bem nesse intervalinho, assim, das coisas, antes de virar Melodeath direto, assim. Outro que tem riff um monte melódico e tem aquela partezinha, uns respirozinhos melódicos na ponte da música ali, o control, control. Acho assim, clássico também de death metal. Aquilo que a gente tá falando, a gente tá na sexta música do disco, e tirando a instrumental, que é a faixa 5, as outras 5 são clássicas, sabe? Já nasceram clássicos, clássicos. Exatamente, E por exatamente. falar em clássico, depois o Old of Lies, que é outro clássico. Exatamente, exatamente. É tipo assim, achou que acabou? Não tem mais. Isso, daí ela vai começar pra falar que tem um respiro, ela começa numa cavalgada cadenciada, assim, né? Pra levar ali pra baixar um pouco a velocidade, mas só por 30 segundos, depois já volta pro caos direto, assim. Vai ter uns refrões mais fáceis de cantar desse disco ali. Outra hora que vai ter vários aqueles breaks típicos de Melodeath ali, que aproximam um pouco a música do que os caras dos anos 2000 vão fazer ali. E ela vai retomar a cavalgada inicial e encausifica. Eu gosto disso, porque ela começa sempre que parece que ela tá construindo e de repente vira um caos. Pá, assim, Puf. do nada, pof, explode tudo ali. Mas termina com uma parte melódica e aqui vai ter uma citação ao Luke Reinhardt que vai estar na música, né? Que vai estar a partezinha falada na música, numa partezinha mais melódica, tá com eles coloca essa participação do Homem dos Dados ali na música de novo, retomando isso antes de voltar. E depois a gente vai para Unto Others, que até não tá aqui no roteiro. Unto Others não vira um nome de banda também É, depois. virou Anti Others, mas é uma banda que não tem nada a ver com eles, assim. Anti Others é uma banda mais recente, eles tinham começado com outro nome que eu esqueci agora, até dá pra procurar, mas é uma banda que tem uma pegada mais pós-punk, assim. Tá. Só porque não ficou na minha cabeça. Mas para mim é muito legal, porque assim, Mas, assim, esse pós-punk metalizado, assim, sabe? Tipo, que não é exatamente Idle Hands, que era o nome da banda quando eles surgiram, mas eles têm essa pegada, assim, que é tipo um metal tradicional com pós-punk, assim, sabe? Tipo, meio gótico, assim. Mas é uma banda boa pra caramba, uma banda, inclusive, que eu torceria pra aparecer num Bangers da vida. A gente nem ah, falou das bandas do Bangers, né? Fazer o falando, parêntese, né? Do Nevermore, do nós Bangers, como a avisamos. gente tinha falando. Nós avisamos, estamos cantando a pedra. Não temos nada a ver com organização. Somos apenas cabeças antenadas no mundo do metal. Mas ok, tipo, nosso momento de não perder a piada, como sempre. Voltando pro Anti-Others. Voltando Voltando para pra música Anti-Others. é, eu ia brincar antes, perdão, antes, mas assim, aí também é aquela coisa, tipo assim, a guitarra tá lá, tá fritando, e aí tem uma transição que a guitarra vai virar melodia enquanto passa a correria pro vocal. O vocal vai virar um gritão, entende? É quase tipo assim, tu passa a energia de um lado pro outro, tu tá ali no meio andando junto, assim. É, uma das coisas que a gente não falou tanto, né, desse disco, assim, é que o vocal do Tompa é um vocal legal, porque ele é podre, mas completamente compreensível. Ele fica um agressivo, entre o Agressivo é agressivo e legal. o Cookie Monster, mas é um jeito dele de cantar próprio ali. E tem, assim, o vocal é completamente, você consegue cantar junto as músicas com ele, sabe? Os versos são construídos de forma que um meio que puxa o outro. Às vezes não necessariamente são, eles rimam, mas as cadências rítmicas dele meio que puxam o outro, fica meio fácil de você ir memorizando, assim. Falar em memorizando, aí tem um dos aqueles refrões mais memoráveis do disco também, dos mais fáceis de você cantar também. Aquilo, o disco que não, o disco não pausa, não tem pausa o disco, né? Uma pancadaria depois da outra, assim, vai atrás uma coisa, vai sempre levando pra porrada, assim, mas sempre com a partezinha melódica, e nessa aqui vai ter uma quebrada acústica, acho que chega a ser acústica mesmo, a quebrada que vai ter. Depois, uma hora que a gente fala, em vez de ser a guitarrona pegando a caixa, pá, carregando a música pra frente. Aquelas coisas que você sabe muito bem que você tá chegando num disco que, apesar de ser um disco de 30 e poucos minutinhos só, ele tem
segura as coisas, que vai te dando um certo respiro para não ficar sempre cada vez mais do mesmo, mais do mesmo. Sempre uma coisinha ou outra diferente para ir mudando, assim. para não saturar. Falando em saturar, né? Depois. Aí vamos para a penúltima, que como é que é aquilo que tu fala, uma música punk, é 2 minutos e 23, que é a náusea, rápida e rasteira, De não charge. parece 2 minutos, é lindo por isso. É, não, de charge, porque tem várias partes na música, né? Não é só uma parte assim, mas é de charge extremo, assim, um riff de charge extremo no sentido que é muito de charge, muito extremo, assim, muito mais extremo que de charge, é. Mas aí tem um solinho ultra melodioso, assim, e a música no encarte tem uma citação a Bukowski, não? De Também, novo. também não colocar de novo, não, ao Bukowski é a primeira vez, teve ao Burro já. Isso. Mas está colocando ali, né, a estrutura familiar, vitória sobre a diversidade através da família, mistura com Deus e o país, o Deus e o campo, e adicione tem 10 horas por dia e você tem tudo que você precisa, tudo que era necessário, sabe? Tipo, citação do Bukowski. Exatamente. Ah, aí depois, a penúltima do disco, mais uma pedradaça, 2 minutos e meio de música, assim, ó, outra pedrada. Um pouco mais o mesmo, eu ia brincar assim, ó. É mais o mesmo do pacote, mas tu não vai reclamar, porque tá tão bom Não, porque, então, isso aqui que é você teve mais. uma música meio punk antes, aí volta pro death metal. Exatamente. E que tem uma É mais do malandragem. mesmo você pensar nos. Pode falar, né? Não. E que tem uma malandragem, em vez de pegar e dividir a introdução e depois a parte música, aqui é o oposto, porque vai fechar o disco. É a música e depois o respiro. Mas a gente já fala lá. É isso, né? Eu tô falando que depois você tem, tipo, as músicas são meio que mais do mesmo, mas elas são dispostas no disco de forma que você não fica, tipo, de novo isso, sabe? Tipo, agora vai uma punk, quero ver uma pancadaria ali de novo. E é isso, ela vai ter break melodioso lá e vai terminar introspectiva, né? Última música do disco per se, assim, antes de você chegar na instrumental final, assim. Exato, não, lindo. E aí depois do final, The Flames of the End. Até o título, assim, The Flames of the End. Aqui a gente falou aqui do senhor Dream Evil, do senhor Frederick Nordstrom. Aqui o que me irrita, que me pega, é que o timbre de teclado é muito anos 90, tipo, ficou datado. Aqui pra mim mas ok, tipo, eu tô tolerando pra caramba esse erro, entende? Tô tolerando pra caramba isso diante do que tá aqui, sabe? Tipo, é achar defeito na Mona Lisa, achar pincelada torta na Mona Lisa. Então, assim, mas de novo, comprime o disco e vai fechar com o barulho do começo para fazer um loop. Então, tipo assim, é essa brincadeira perfeita, assim. Isso, descompressão. Assim, a gente tá falando, o Frederick Nordstrom não tinha recursos, né? O cara tá fazendo ali do jeito que ele tem à mão Tá ainda. Ele não estourando, era né? o produtor trabalhando, era um produtor que tinha muita coisa à mão ali. E essa é só para parar a coisa que eu agora me dei conta ali, né? Que se você tira as duas instrumentais do disco ali, né? Os 2 minutos e 13 da Into the Dead Sky e os quase 3 minutos da Flames of the End, você tem um disco de 38 minutos para 39 minutos. 28 minutos para 29 minutos, que é a duração de um certo Raining Blood também. Veja bem. Então, se colocar, se não fossem as instrumentais, estaria disposto, estaria diante do Raining Blood. As instrumentais existem só porque no Raining Blood você virava o lado. Não, no, se para quem comprasse em fita, tinha uma em cada lado da fita, né? Também tinha isso. O disco inteiro em cada lado. Mas é aquilo, a pancadaria, assim, termina ali. Aí uma citação depressiva dele depois, né? O Humanity the Living End, o final vivo, uma doença andante, caminhante, né? Além do bem e do mal, a carne nunca descansa. E as chamas do final dentro de nós reste, né? Descansa. Mas termina introspectivo, mas não mais animado, assim, né? E aqui só para fazer uma brincadeira assim, modo palestrinha ligado. A turma dos anos 80 ia citar Nietzsche, entende? Ele já tá além, ele já tá tipo assim, deixa eu citar os caras de hoje, entende? Vai, É vai isso. citar beatnik, vai citar literatura contemporânea, tipo, é tipo assim, ok, sabe, move on até nesse sentido, do tipo, não tô renegando esse passado, mas tipo, tem coisa muito mais na nossa realidade hoje que importa. Então, acho que pra mim isso aqui, e de novo, o que a gente falou, né? É o loop, é a volta esse entender a forma que eu tô te entregando, sabe? Eu acho que aqui.
E isso também é uma coisa que quando a gente olha para um artefato musical, que ele entende a forma que ele tá te entregando, você olha e diz assim, opa, peraí um pouquinho, aqui tem uma coisa diferente. E como é que é? E que, é engraçado, né? Hoje a gente começa a ver as bandas a gente vê bandas entendendo o streaming e coisa. Aqui a gente vê o pessoal entendendo o CD também. Só que óbvio, tem uma marca do tempo. Ah, os vô reclamando. Como diz o Medo e Delírio em Brasília, referência de velho. Tem muita coisa que tá no encarte, entende? Que é uma coisa que hoje não vai ter, entende? Mas, tipo assim, eu vou te valorizar. Tipo, tem meio, tipo assim, é a música do disco, mas você vai pegar o encarte, vai ter essa história. Então aqui ainda tem um momento forte disso. Não, e no encarte tem uma foto deles com um monte de bebida na mesa ali, que é uma baita referência de Metallica, né? E eu acho que a capa do disco é uma coisa Breaking Blood, ou meio Raining Blood, ali, apesar do marrom, do tema escuro ali, mas tem um monte de imagem meio sacrossanta perdida, assim. mas é uma coisa meio de madeira, assim, tipo. É isso. É uma coisa de, como é que é? Vou começar a fazer essa brincadeira de colocar as capas no fogo. É uma coisa de madeira, assim, uma coisa mais orgânica na coisa, quase uma ideia também dessa coisa da alma. Faltou alguma coisa, Thiago? Acho assim, né, só pra gente fechar falando, né, que o Tompa tem uma carreira muito prolífica, assim, vale a pena correr atrás de discos deles, acho, assim, em 2021 saiu um disco sensacional do The Lurking Fear, que é meio death metal, mas com umas pegadas um pouco mais levadas, que é o Death Madness or NDK, assim, vale a pena ir atrás desse disco. Tem o CD de, basicamente, a compilação de demos do Grotesque, é legal pra caramba pra ver, o In the Embrace of Evil, pra quem não conhece, quer pegar essa como que era o death metal de Gotemburgo, raiz zona, assim. Nesse período que ficou com o At The Gates sem o At The Gates terminado, né? O At The Gates termina depois da turnê do Slaughter of the Soul, o que acabou para mim, por exemplo, fez eu chegar mais longe, conhecer At The Gates muito depois que eu deveria ter conhecido. Porque a gente estava vivendo aquele momento da Tranquility in Flames, o At The Gates tinha acabado já. Então acabou ficando meio de lado. Aí foi o Arch Enemy, saiu o Work, um monte de banda ali. E o At The Gates ficou meio secundário. Eu fui conhecer o At The Gates só bem depois, assim. E depois, tipo, uns 5 anos depois disso, e muito por causa do Haunted, porque o Haunted, que é a banda dos irmãos, e com o Daniel Erlandson, que ele faz depois que termina o At The Gates, e tem uma pegada muito mais approach, muito mais hardcore, próximo, assim, de death metal com hardcore. E aí, essa é a banda dos caras da The Gates, mas a The Gates tem mais death metal do que isso. Daí que a The Gates é meio que a banda que tá mais pra, tipo, Dark Tranquility in Flames. Aí eu vou. Já tinha ouvido falar dos Slaughter of the Soul, mas nunca tinha pegado pra ouvir. Aí que eu vou correr atrás de ouvir e aí descobrir a banda. E correr atrás das outras coisas. Mas assim, também tem, numa pegada mais. Menos metal, pra quem quiser, tem tipo. O disco que ele gravou, Colock Up, que é o Hatebreed Suffering, é sensacional, sim, vale muito a pena puxar. E aí um dos discos que eu acho mais legais que ele já fez na vida, que é um negócio meio crust, que é o Live the Storm do Sphere, que é um descasso, descasso, descasso. E se quiser pegar um disco não death metal, pegar uma fase não death, dessa fase entre o retorno do o final e o retorno do At the Gates, tem os discos do Night Rage, acho que o primeiro disco do Night Rage, o Sweet Vengeance, é muito bom, Aham. que é uma banda grega, né? Inclusive tem o Gus G na banda. E banda bem legal, mas é exatamente tipo, é basicamente um clonezinho de At The Gates que chamaram ele pra cantar no momento que o At The Gates não tava. Eu acho que os discos de volta da The Gates, assim, eu não dei muita atenção na época, mas eu tava ouvindo ontem eles, assim, pra preparar. Eu ouvi com atenção e gostei muito dos três. Sabe? Tipo, confesso que quando saiu o At War of Reality eu não tinha dado muita atenção, não tinha achado nada demais. O To Drink from the Night Itself eu tinha ouvido os singles e parado. Nightmare of Being, a mesma coisa. E eu ouvi e adorei os três, principalmente Nightmare of Being. Nightmare of Being é um pouco mais cadenciado, um pouco mais introspectivo, o disco no geral, assim, mais cheio de nuances. Mas é um descasso, descasso. Assim, eu acho que vale a pena. Assim, não foi uma banda que voltou só por voltar, voltou desenvolvendo o estilo, não ficou preso nas
sucesso no estilo laureado do Slaughter of the Soul e foi para desenvolver, continuar desenvolvendo sonoridade, que é muito legal, assim. Então acho que vale bastante a pena. Era uma carreira muito prolífica, né, do Tompa. É uma pena que aconteceu, assim. Eu fiquei triste, sabe? Não me pegou de surpresa, porque já tinha notícia dele de agosto. Quando eles revelaram em agosto o que estava acontecendo, já dava para prever que ia ser difícil ele conseguir sair daquilo, apesar da gente estar torcendo. Mas ainda assim, pega mal, né? Vamos ver. Pegou mal, assim. Mas vamos ver como é que vai ser esse disco póstumo que o At The Gates vai lançar. O que que vai acontecer. Eu tava falando só para conferir, e daí aqui os círculos que se fecham, né? O próprio Gus G vai estar no começo do Dream Evil, mas os círculos que se fecham voltam para o episódio. É o tom do ano, na verdade. O In Flames, a partir do Just a Race, que é o segundo disco, tem quem? 96, quem é que faz a capa do Just a Race? Andreas Marshall. Então, tipo assim, né, entender também onde é que tá mirando, mesmo que seja capa, entende? Sabe? Entender que tá, É, seguir esse fluxo assim. mas o que é legal, assim, que tanto In Flames quanto Dark Tranquillity também não ficam presos nesse estilo, né? Eles vão Não, desenvolver ali, vão para outras ideias, né? Que a gente fala, normalmente o músico que desenvolve uma ideia, ele não fica parado nessa ideia que ele desenvolveu, ele quer continuar evoluindo, né? A galera que copia que fica parada no que eles copiaram. eu até faria, como é que é? Tu vai dar risada, assim, tu aí, pode dizer que eu tô exagerando. Eu até brinco que o próprio Dark Tranquillity deveria ter mais reconhecimento do que tem, entende? Eu acho uma banda que, acho que a gente já olhou, não é que vai dizer que olhou demais pro In Flames e menos pro Dark Tranquillity, mas tipo, É porque o Dark Tranquillity eu acho que eles ousaram muito, muito cedo. Quando a gente estava ainda acostumando com o estilo, o Dark Tranquillity já foi puxar uns outros tipos de influência. Falando em Dark Tranquillity, a gente está gravando na quarta, dia 17, né? E ontem teve o show do Cemitério Skyline em São Paulo, que eu fui ver, assim, que é o projeto do Michael Stein com o batera do Sentenced, né, o Vesa, e o guitarrista do Insomnium, tecladista do Amorphis, baixista do que hoje tá no Dimmu Borgir, fazendo pós-punk, né? Eles até têm um cover da I Drove All Night, uma versão meio pós-punk deles, assim. E teve na hora do final do show, o Mikael pediu um minuto de silêncio pelo Thomas, né? O público primeiro gritou o nome do Thomas, aí ficou um minuto de silêncio que foi efetivamente respeitado, fica todo mundo quieto, assim. E aí, quando eles vão tocar a última música, que é uma música bem mais introspectiva, claramente dava pra ver o Mikael, assim, sabe, tipo, como se tivesse caído a ficha de que o cara tinha morrido ali na frente, sabe? Tá cantando de olho fechado, meio que segurando lágrima, aí termina, assim, ele meio que vai pro público, meio que abraçar a galera que tá ali na grade, assim, e claramente parece, sabe, tipo, dá uma vontade de abraçar pro amigo, né? Deve estar sofrendo, porque de fato era o cara que começou toda essa coisa junto com o Thomas ali atrás. exato, 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 exato. Aqui é isso, como é que é? Perdemos, mas felizmente temos o disco. Então, assim, ouça mais At The Gates e as recomendações as próprias que o Thiago deixou no final. Great Deceiver também é uma banda bem É, legal ali, é. menos death metal, assim, mas legal também. Então é isso, pessoal. A gente até fez uma pausa no final de respeito depois de tudo isso. Então é isso. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Como é que é? Gol!